Meus irmãos, a paz do Senhor, gostaria de trazer uma reflexão nesse dia 20 de maio de 2020. Livro de Esdras, o sacerdote Esdras, capítulo 8, versículo 21 em diante. Diz assim: Ali junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus. E lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus. Ele nos atendeu. É interessante para nós se atualizarmos aqui nesse texto que o livro de Esdras, ele mostra o retorno da nação de Jerusalém do cativeiro babilônico, que agora o império era o Império Persa. O rei Ciro liberta a primeira remessa do povo de Jerusalém, que estava cativo dentro da Babilônia, e eles retornam com Zorobabel, Josué e tantos outros para a reconstrução do templo. E depois que eles terminam, reconstruíram o templo, vai voltar agora a segunda remessa. E a segunda remessa, no tempo do rei agora Artaxerxes, essa segunda remessa vai voltar com Esdras. Esdras, que era escriba, um doutor da lei, e que também era sacerdote. Ele vai até o imperador Artaxerxes e ele libera Esdras e mais uma quantidade de judeus que ainda estavam na Babilônia, que seria a segunda remessa agora, estariam retornando para Jerusalém, para a reconstrução da nação de Judá. Só que é interessante que eu me deparei com esse texto e eu quero aplicar esse texto aos nossos dias. Porque mesmo Esdras, tendo a bênção de Deus, e ele achou graça aos olhos de Artaxerxes a ponto de dar riqueza a Esdras, para que ele retornasse com essa riqueza a Jerusalém e aplicasse o que ele recebeu ao templo, a obra de Deus, a casa de Deus, as coisas de Deus. Então Esdras voltaria com crianças, mulheres, famílias. Então um grupo de pessoas estaria retornando com Esdras para Jerusalém. Só que atente bem ao versículo de número 22. Então Esdras vai voltar do antigo Império Babilônico, agora ele vai retornar da antiga Babilônia para Jerusalém. Então, nessa caminhada, ele está vindo com tesouro, riqueza, mulheres e crianças. Olha o versículo 22, se atenta nesse versículo. Tive vergonha, Esdras falando, de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada. Então, Esdras sentiu vergonha de chegar ao rei Artaxerxes, que ele estava já abençoando com riqueza, para que fosse abençoada a obra de Deus. Então Esdras sente vergonha de pedir a ele soldados e cavaleiros. Por quê? Porque a estrada é perigosa. Na estrada você pode encontrar bandidos, malfeitores ou inimigos no meio do deserto, no meio da estrada. Mas o texto diz que ele sentiu vergonha. Por que Esdras sentiu vergonha? Vamos ao texto. Continuação. Pois lhe tínhamos dito. Quem tinha dito? Esdras. Tinha dito ao imperador Artaxerxes que não fazia parte do povo judeu. Não fazia parte do povo de Deus. Então Esdras, como homem de Deus, ele diz a Artaxerxes o seguinte: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam. Ponto.
chega diante do imperador e fala: a mão do Senhor está conosco, com o seu povo. O que ele está dizendo com isso? Que Deus iria proteger, Deus iria abençoar, Deus iria suprir toda a necessidade, que Deus era o Senhor daquela nação, que Deus cuidou dessa nação e que Deus cuidava dessa nação. Ele mentiu? Não. É verdade? Continuemos. Mas o seu poder, ainda no versículo 22, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Todos aqueles que dão as costas a Deus, ou que se levantam contra o povo de Deus, a ira de Deus é contra eles. Esdras falou alguma mentira? Não. Realmente Deus defende o seu povo. Então por que Esdras teve vergonha de chegar ao rei? Simplesmente porque ele pregou que Deus guardava, suplia a necessidade e o protegia. Como que ele vai chegar ao rei e falar ao rei: me envia soldados e cavaleiros para nos proteger? Se ele tinha acabado de pregar que Deus era poderoso para guardar a nação de Israel, abençoá-los, suprir toda a necessidade, abrir as portas do céu e defendê-los dos inimigos. Como que o rei Artaxerxes iria entender essa questão? Iria olhar para Esdras e ia falar: mas você acabou de falar que o seu Deus é poderoso, agora você precisa de mim? Precisa do meu exército? Então ele sentiu vergonha, Esdras. Eu não vou recorrer ao homem, ao curso do mundo. Se eu preguei que Deus faz, se eu preguei que Deus cuida, se eu preguei que Deus guarda, se eu preguei que Deus livra, eu não posso retornar atrás. Pensemos nisso. Se o que estamos pregando, estamos vivendo nos dias de hoje, estamos no meio de uma pandemia, e dissemos que Deus, antes de acontecer, cura, salva, batiza com o Espírito Santo, retorna para buscar a igreja. Se pregamos em confiar em Deus, a pergunta que eu faço hoje: aonde está a nossa confiança? Pense bem nisso, porque as pessoas que estão ao nosso lado, que nos ouviram um dia falar sobre Deus, irão nos cobrar. Que Deus abençoe.